Vamos convidar então agora para a mesa o Adilson Assis, né, que é o coordenador aqui do nosso 11º INLIP. Então, por favor, Adilson, o som ali. Bem, o Adilson, ele é engenheiro químico pela UFU, mestre e doutor em engenharia química pela Unicamp, professor na Universidade Federal de Uberlândia. Faz parte da equipe de projeto de pesquisa Ciência do Invisível e que tem como meta principal entender o desenvolvimento do pensamento ocidental, desde os gregos até a contemporaneidade, influenciado pela compreensão e investigação do invisível, culminando com a síntese feita por Kardec no século XIX. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, como professor, né, sou acostumado a lidar com alunos em aula à tarde. Eu sei que é um desafio mantê-los acordados, então, lá na sala de aula, de vez em quando a gente pode usar o recurso de jogar um pequeno giz. Aqui eu não vou jogar o meu apresentador aqui, senão eu fico sem material para apresentar. Não, Bom, o nosso trabalho então é intitulado Hermínio de Miranda, pesquisador espírita sobre a reencarnação. Hermínio, então, esse espírita brasileiro que viveu de 1920 a 2013, então desencarnado recentemente, né? E ele já deixa aqui uma primeira frase dele, que ele deixa tem uma colocação, né, que é provocativa, que diz que tem projetos para mais de uma existência. Isso que é acreditar em reencarnação, né, de construir projetos para mais de uma existência. Então a gente vai falar rapidamente sobre os nossos objetivos nessa tarde aqui, nessa apresentação, uma breve biografia do Hermínio, o Hermínio como autor, então a gente vai começar a falar um pouquinho dele genericamente como autor, o diálogo entre Hermínio e Kardec em relação ao caráter aberto da doutrina espírita, e depois focar na parte que mais nos interessa aqui, que é o Hermínio pesquisador da mediunidade e da reencarnação, e finalizando então com as considerações finais desse trabalho. Bom, então qual que é o objetivo desse nosso trabalho aqui? Diferentemente dos trabalhos anteriores, que até então estavam resenhando pesquisas científicas na área da reencarnação, o nosso objetivo aqui é um pouco diferente. Qual é? Homenagear Hermínio e destacar as suas contribuições à pesquisa espírita, principalmente quanto ao tema desse 11º INLIP, que é o panorama atual das pesquisas científicas sobre a reencarnação. Eu diria que é mais uma homenagem ao Hermínio. Esse trabalho surgiu quando a gente montou mais ou menos a grade de trabalhos e verificamos, poxa, temos o Hermínio que pesquisou sobre diversos temas sobre a reencarnação e ninguém está apresentando trabalho sobre ele. Então a gente rapidamente lá se organizou, então eu vou apresentar, não tive tempo até de fazer um estudo aprofundado que o Hermínio mereceria, mas enfim, mais no sentido de que ele estivesse presente aqui, que não ficasse essa lacuna aqui. Bom, para quem não se lembra ou não conhece acerca do Hermínio, então ele nasceu em 1920, como eu já havia dito antes, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ele foi funcionário durante toda a sua vida profissional na CSN, né, a Companhia Siderúrgica Nacional, e por conta desse trabalho ele morou durante 5 anos em Nova York. E isso foi muito importante porque ele aprimorou muito o inglês e isso vai ser importante quando ele vai traduzir e também trazer notícias de diversos temas de interesse do Espiritismo que estavam sendo publicados e divulgados em língua inglesa. Ele foi tradutor e escritor espírita nas horas vagas, né? E foi autor de mais de 40 títulos. Ele teve uma contribuição relativamente longa no periódico Reformador da Federação Espírita Brasileira, que ele escreveu na seção Lendo e Comentando, que era exatamente uma seção que ele trazia muitas dessas novidades e do que estava sendo publicado, principalmente nos países de língua inglesa, a respeito de reencarnação, mediunidade, etc. E também colaborou com membros avulsos, além de ter sido membro do Conselho Superior da Fé. Em 1976, ele lança
o que até então eu achava que era o primeiro livro, né, que hoje é um clássico do Espiritismo, Diálogo com as Sombras, mas no início do evento aqui a Isabel Vitúcio me presenteou com um livro que eles garimparam e descobriram que o Hermínio tem um livro anterior a 76, que nem ele em vida lembrava que tinha publicado esse livro. Hermínio tinha uma personalidade reservada e ele era avesso aos aspectos administrativos do movimento espírita, ele procurava não se envolver muito com isso, e repetia sempre que a sua tarefa era escrever e dialogar e divulgar a doutrina espírita, tendo Cristo e Kardec como mestres, né? E veio a falecer no Rio de Janeiro aos 93 anos de idade. Então, assim, muito rapidamente, esse é o Hermínio. Então, na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre o Hermínio, o escritor. Bom, algumas características que nós observamos no Hermínio enquanto escritor de best-sellers, né, já que é um dos escritores espíritas, com uma vendagem considerável de volumes e as suas opiniões firmes, que ele era uma pessoa também de opiniões firmes. Bom, Hermínio tinha uma preocupação muito grande de dialogar com o leitor, não só com os leitores espíritas, mas também com o público em geral, instruindo ambos esses públicos numa linguagem clara e objetiva. Então a gente tem livros que são considerados best-sellers, né, como Diversidade de Carismas, Nossos Filhos São Espíritos, Autismo, que são livros que atendem esses dois tipos de públicos distintos. Ele aborda nos seus livros também assuntos complexos, de modo apropriado, sem simplismos, mas também sem exigir erudição de seus públicos, como, por exemplo, assuntos ligados à mediunidade, à reencarnação, autismo, memória, etc. Há títulos dele, como A Memória e o Tempo, e Alquimia da Mente, que exigem um grau de empenho maior do leitor nessas obras, que são obras talvez um pouco mais difíceis de lerem em relação a outras que se a gente comparasse, mas enfim, não é um livro que você tem que ler consultando um dicionário a cada 5 palavras, etc. Tá? Qualquer pessoa com uma cultura mediana consegue ler mesmo esses livros que são um pouco mais espinhosos, né? Foi um grande divulgador, trazendo em evidência, por exemplo, livros esquecidos, personalidades apagadas pelo tempo, né? Por exemplo, o seu livro Memória Cósmica, recentemente lançado pela La Chatra, em 2013, ele resgata os estudos de psicometria que foram divulgados em 1863 por esse autor aqui, o Denton, um livro que estava completamente esquecido e que é considerado, essa obra aqui de 1863, considerado um dos maiores estudos que já se fez a respeito da psicometria, que é aquela mediunidade que o médium, ao tocar um objeto, ao chegar a um lugar, ele resgata a história que está por trás daquele lugar, daqueles objetos, etc. Fato esse que depois foi também muito estudado por Bolzano, já no século XX. E ele relata também o que se pesquisava sobre comunicação dos espíritos e reencarnação nos países de fala inglesa, e isso foi objeto de boa parte dessa coluna que ele manteve na revista O Reformador. Os seus instrumentos de pesquisa foram quais? Então, foram principalmente os grupos mediúnicos pequenos, grupos mediúnicos de uma quantia reduzida de pessoas, mas de alta qualidade, um grupo afim. Utilizava também como instrumento de pesquisa o sonambulismo provocado, técnica que ele aprendeu lendo os livros do pesquisador francês Albert de Rochat. Ele utilizou também como instrumento de pesquisa a regressão de memória, tanto em encarnados quanto em desencarnados, essa técnica também igualmente herdada de Albert de Rochat, e utilizou também como instrumento de pesquisa a pesquisa bibliográfica, fazendo conexões, hipóteses, argumentação, sempre guiado por um extremo bom senso e um espírito sóbrio. Caso contrário, principalmente quando você traz à tona uma quantia grande de bibliografia de autores, se você não tem em que se nortear,
como por exemplo o bom senso, o espírito sóbrio, você corre o risco de fazer, na verdade, uma grande confusão daquilo. Embora ele tenha escrito sobre muitos assuntos, existem temas que são mais recorrentes, que são mais repetitivos na obra de Hermínio. Esses temas são a mediunidade, que está presente, por exemplo, em Diálogo com a Sombra, a diversidade dos carismas, Nossos Filhos são Espíritos, Memória Cósmica. Outro tema muito recorrente é psicologia e espiritualismo, como por exemplo em A Memória e o Tempo, Alquimia da Mente, Autismo, uma leitura espiritual, Condomínio espiritual, o estigma e os enigmas. Terceiro tema muito recorrente na obra de Hermínio, o cristianismo, que está presente, por exemplo, em títulos como Cristianismo, a Mensagem Esquecida, Os Cátaros e a Heresia Católica, o Evangelho Gnóstico de Tomé, As Marcas do Cristo e a Reencarnação na Bíblia. E o quarto tema, muito comum na obra de Hermínio, Reencarnação e Regressão de Memória, que está presente em toda a obra, na verdade, de Hermínio, mas mais acentuadamente em As Sete Vidas de Fênelon, que está dentro da série Mecanismos Secretos da História, assim como Guerrilheiros da Intolerância e Eu Sou Camille Desmoulins, com autoria com Luciano dos Anjos. Outras obras que não são tão temáticas, de caráter mais heterogêneo, são, por exemplo, coletâneas de artigos, como, por exemplo, Reencarnação e Mortalidade, só para citar uma, colaborações com outros autores, como, por exemplo, com Quinto Andas, junto com Jorge André e Sueli Caldas Schubert, e traduções. Hermínio também foi um tradutor, por exemplo, ele traduziu esse livro de Charles Dickens, que Dickens, quando faleceu, deixou o livro incompleto. Um médium, posteriormente, completou o livro se dizendo receber o próprio Dickens, e o Hermínio faz uma tradução considerada primorosa dessa obra, desse enorme escritor que foi Charles Dickens, e prefacia também a obra. Além de, por exemplo, o Processo dos Espíritos, do Desmarry, que ele foi o tradutor do livro que a gente tem aí para o português. Bom, Kardec vai nos falar, e eu vou pedir licença para vocês para ler aqui ipsis literis, o texto, um pequeno texto que está na Gênese, quando Kardec vai dizer o seguinte: por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Ela participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da segunda, da revelação científica, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, ensino dos espíritos, mas ministrado a todos do mesmo modo. Por não serem os que o transmitem e os que recebem seres passivos, nem quem ensina os espíritos, nem nós que recebemos somos seres passivos, o destaque está no original, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, palavras de Kardec, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sobre os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele estuda, o homem, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações, as conclusões e aplicações desses ensinos. Em resumo, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita, de acordo com o próprio Kardec, é o ser divino na sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho dos homens. Então, Hermínio vai tomar esse caráter aberto da doutrina espírita, que não é uma doutrina que veio pronta, acabada, que ela demanda, segundo as próprias palavras de Kardec, a nossa elaboração como fruto do trabalho do homem. Daí nós estamos até exercitando a nossa inteligência, realizando isso, que é uma das funções. Então Hermínio vai estabelecer esse diálogo e vai levar esse diálogo com Kardec, e vai levar essa recomendação de Kardec muito a sério. Então ele se apoia fortemente em Kardec,
mas não tem ir além, propondo e defendendo de modo firme, peremptório, ideias próprias, embora estas nunca tivessem em desacordo com os princípios básicos do Espiritismo, como não podia deixar de ser diferente, por ele ser exatamente um discípulo de Kardec. Então, é mais ou menos nesse espírito que vai entrar agora o Hermínio, pesquisador tanto da mediunidade quanto da reencarnação. E, enquanto pesquisador da mediunidade e da reencarnação, Hermínio vai ser um crítico severo do paradigma materialista que domina as ciências em geral. E ele vai tentar evidenciar as contradições e a incompetência dessa ciência dita oficial em entender e solucionar alguns casos de distúrbio de comportamento pela simples razão da ciência oficial ignorar a realidade espiritual que está na origem desses problemas. Como, por exemplo, no seu livro Condomínio Espiritual, em que ele vai dialogar com as ciências, fazendo essa crítica, dizendo que é muito mais fácil a gente explicar a questão da mediunidade, da obsessão e dos vários fenômenos mediúnicos, levando em consideração a existência dos espíritos e não criando teorias, criando ideias que depois, para elas se sustentarem, tem que criar-se outra coisa para tentar justificar aquele fato. A mesma coisa ele vai fazer na sua obra chamada Autismo, na qual ele se propõe, então, fazer um estudo aprofundado dessa característica, né, do autismo, e evidenciando novamente as limitações das ciências oficiais em entender a problemática, justamente por não aceitarem a tese da existência e sobrevivência do espírito. Em A Memória e o Tempo, ainda dentro dessa linha, né, ele vai fazer uma análise profunda da relação entre memória e temporalidade, fazendo uso de um conceito que ele cunha de memória integral, usando a regressão de memória como técnica de pesquisa, de se pesquisar a memória e sua relação com o tempo, e vai utilizar como instrumento de exploração, né, essa regressão de memória, para entrar nesses arquivos eternos da mente que a mente preserva ao longo das suas existências. E ele vai defender a tese de que essa abordagem de se entender a memória junto com a questão do tempo, partindo do pressuposto da existência do espírito, poderia dar um suporte, um corpo teórico muito mais sólido, por exemplo, para a psicanálise e para a terapia das vidas passadas, do que o conceitualismo acadêmico que está aí posto na academia, né? Até mesmo, por exemplo, pesquisadores como Jung, que é um pesquisador espiritualista, vai entrar por esse conceitualismo, trazendo aí um consciente coletivo que não explica, que não diz bem o que é isso, seria muito mais fácil a gente simplesmente partir da existência do espírito e do mundo espiritual para entender essa temática. Na apresentação do livro As Duas Faces da Vida, nós lemos: o que ressalta nas obras de Hermínio, como sempre, é uma constante seriedade no tratamento das questões, pontuadas sempre com argumentos bem postos, e a sua incrível e permanente atualização. O Hermínio sempre estava plugado em todas as novidades, não sei se tecnológico, mas pelo menos nas novidades em termos de ideia do que estava sendo publicado em todo o mundo, nas línguas que ele lia, e eram várias, e isso é muito interessante ver esse grau de atualização dele. Ele adota um método de pesquisa da mediunidade baseado em registros detalhados das suas experiências, muitas dessas usando a técnica de regressão de memória, colhido nos grupos familiares nos quais ele participou aproximadamente durante 40 anos. E não se restringe a coletar e divulgar tais observações. Ele amplia essas suas observações através dessa pesquisa de campo, aqui entre aspas, porque é uma pesquisa com espíritos, né? Ele amplia essa pesquisa e amplia a sua investigação através de leituras de muitas obras, de correlações que ele vai fazer,
enriquecendo muito os temas que ele aborda. Então, como fruto desses diálogos, desse laboratório aí com o mundo espiritual, nós temos aí a série Histórias que os Espíritos contaram, 4 títulos, Diálogo com as Sombras, Diversidade de Carismas, etc. Segundo Alexandre Rocha, há 4 aspectos importantes no trabalho de Hermínio envolvendo a reencarnação. Primeiro, as sessões de regressão de memória que promoveu em algumas pessoas, através de passes magnéticos, com a técnica que ele aprendeu com Desrochard. As sessões de regressão de memória em espíritos, nas sessões que ele realizava nesses grupos pequenos, então regressão de memórias em pessoas, regressão de memórias em espíritos, isso ligado à reencarnação. Pesquisas sobre a reencarnação que buscavam evidências científicas de comprovação, como por exemplo, quando ele vai pesquisar a respeito do que ele achava que tinha sido uma existência dele própria, como Robert Browning, um financista, se não me engano, inglês. E, como quarto aspecto das pesquisas sobre a reencarnação, pesquisas sobre possíveis vínculos reencarnatórios sem evidências científicas, onde ele se dava mais liberdade de propor teorias, embora essas teorias não são assim, lançadas ao vento, ele tenta fundamentar essas teorias, mas careceria de uma comprovação um pouco maior. E ao contrário, então, de Stevenson e de Hernando Guimarães, que vão fazer um projeto de estudo da reencarnação mais nos moldes do método científico empirista, Hermínio vai privilegiar a pesquisa bibliográfica e histórica junto com técnicas de regressão. Talvez um método muito mais próximo de Kardec, porque Kardec colhe informações a respeito da mediunidade a respeito da reencarnação via mediunidade, e ele constrói o conceito de reencarnação levando em consideração a coerência desse conceito com o corpus da filosofia espírita. Para ele isso era muito mais importante do que buscar casuística, do que buscar casos e casos a respeito da existência de reencarnação. Nesse aspecto, talvez Hermínio esteja mais próximo de Kardec do que de Stevenson. E uma das ferramentas mais importantes que ele criou foi o conceito de simetria histórica, que nesse conceito o mesmo espírito em situações semelhantes, em encarnações distintas, ou seja, parece que nós, espíritos, à medida que reencarnamos, não mudamos muito o nosso contexto de vida, temos uma certa semelhança, às vezes como agente, às vezes como vítima, e aí ele vai fazer uma diferença, então, entre individualidade e personalidade. Individualidade seria semelhante ao que Kardec definiu como sendo espíritos, é a entidade, é o elemento inteligente, e personalidade é a alma, aquilo que está encarnado. Então, essa distinção vai ser importante, porque embora possa se mudar a personalidade nessa conceituação que ele está trazendo, essa personalidade vai trair certos traços da individualidade, que é mais ou menos, muito aproximadamente, o conceito de simetria histórica, que ele vai explorar muito, então, esse conceito da individualidade como sendo esse elo de ligação, né? Ele vai colocar algumas hipóteses aqui, por exemplo, de que Paulo e Lutero teriam sido a mesma pessoa, que passa de Alexandria, Giordano Bruno e Anne Besant também, a mesma individualidade se reencarnando no mesmo projeto, no projeto de vida mais ou menos semelhantes, que está narrado no seu livro Guerrilheiros da Intolerância. Da mesma forma, as 7 vidas de Fénelon, aqui eu coloquei apenas 2 personagens, e talvez um dos mais famosos, eu sou o Camilo Desmoulins, quando ele vai defender, então, usando a técnica de regressão de memória no Luciano dos Anjos, né, que foi um espírita e polemista do movimento espírita brasileiro, que Luciano dos Anjos já tinha vivido na França, como Camille Desmoulins, que foi um dos grandes articuladores da Revolução Francesa. Então, Hermínio foi, e continua sendo, um espírita que soube dignificar esse título, levou a sério a assertiva de Kardec de que a doutrina espírita é um sistema aberto, nunca se afastou, entretanto, dos princípios básicos da doutrina espírita, tendo como guias a razão e a curiosidade,
e auxiliado, claro, por uma sólida cultura humanística, tornando-se uma das maiores autoridades no campo da mediunidade e da regressão de memória em solo brasileiro. A reencarnação e a mediunidade são temáticas centrais na sua obra, e o seu método de investigação é acessível a qualquer pessoa que deseje contribuir no campo das pesquisas espíritas. E seu autodidatismo comprova que não é necessária uma formação acadêmica para se fazer pesquisa séria em matéria de espiritismo, embora essa formação possa auxiliar, às vezes, e atrapalhar algumas vezes, né, dependendo de como que a pessoa trabalha essa formação. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, lembrando novamente a frase dele: tenho projetos para mais de uma existência. Obrigado pela atenção. Muito bem, parabéns pela apresentação. Então, gostaria de saber quem desejaria fazer aí alguns questionamentos. Um dos livros lançados pelo CCDPE sobre a história da Aparecida, do Fogo Selvagem, a autora Anadia Luz se baseia nas simetrias históricas que o Hermínio leva a ideia, e ela pega isso, e é muito bonito o livro, muito interessante. E ela conta que provavelmente aqueles espíritos que vinham com aquelas doenças de pele e que pegavam fogo tinham sido espíritos relacionados à Inquisição, que eles punham fogo também, não é? Então ela faz esse paralelo e vai lá atrás, é muito bacana. Convido vocês a lerem, está aí na biblioteca. Fogo Selvagem, Alma Tomada. Isso. É muito lindo. Obrigado por lembrar, está até citado no nosso artigo, porque é um exemplo de uma tese acadêmica, que foi uma tese de doutorado da Nádia, né, defendida no doutorado em História, na Unesp, em que ela pega esse conceito do Hermínio e constrói uma tese de doutorado em História que foi defendida com sucesso, né? A gente não pode dizer que o conceito do Hermínio foi aceito pela academia, mas a gente já tem um relato de caso que foi aceito na defesa de uma tese de doutorado, né? Evidenciando também nesse conceito aquela questão: às vezes o espírito volta como agente e às vezes como vítima, né? No caso do Fogo Selvagem isso fica muito claro, muito evidente, sugere muito essa relação. Queria te parabenizar da apresentação, porque eu sou uma estudiosa das obras de Hermínio, gosto muito da forma com a qual ele interage com o público, e eu queria te perguntar o seguinte: vocês, enquanto pesquisadores, identificam esses cases como ele trata no livro Diversidade de Carismas, da personagem Regina? O case que você falou? Da Regina, porque ela apresenta vários tipos de carismas, que no caso seria a mediunidade. Vocês, enquanto pesquisadores, vocês já se depararam com algumas pessoas, alguns personagens que possuam esse tipo de mediunidade, ou seja, várias mediunidades, para fazer um trabalho similar ao Hermínio de Miranda? Bom, eu creio que nós poderíamos pegar qualquer grande médium aí, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Chico era portador de diversas mediunidades, né? Então aí o Hermínio, na verdade, está fazendo referência ao termo lá que está no Novo Testamento, né? O carisma no sentido de mediunidade, né? Então é uma metáfora, né, aos diversos tipos de mediunidade, que é muito difícil o médium trazer um único tipo de mediunidade isolado, né? Às vezes dependendo do contexto de vida, de momento, etc. Né? Só lembrando que lá no início da apresentação eu falei que aqui era muito mais uma homenagem, né? Esse aqui não é ainda um objeto de pesquisa de minha parte, né? Era mais um objetivo de trazer um retrato do Hermínio, para não ficar se latando, porque foi uma pessoa que contribuiu muito para essa temática, creio, da reencarnação no Brasil, né? Eu acho que não poderia ficar de fora num evento como esse aqui, né? Mas talvez o pessoal do grupo lá do Alexandre de Juiz de Fora, que eles têm um projeto muito mais estruturado em relação ao estudo da mediunidade, eles têm lá uma linha de pesquisa a respeito, por exemplo, das cartas psicografadas pelo Chico, né? Então, mas aí não é ainda esse guarda-chuva que você descreveu, mas é a respeito somente do Chico psicógrafo, né? E talvez outras pessoas no futuro pudessem, por exemplo, abordar academicamente, porque o estudo que eles estão fazendo é acadêmico,
o Chico como médium em outros tipos de mediunidade, né? Embora a psicográfica seja mais fácil da gente investigar porque é que tem mais registro, né? Pelo menos registro escrito, né? Teve um momento que você falou que ele não conseguiu juntar argumentos suficientes para provar e ele até sentiu mais à vontade para fazer a tese dele. Eu gostaria de saber quais como que funciona isso? Que argumentos são necessários para se fazer uma prova em relação a um assunto como esse? O que se precisa juntar para falar que é uma prova? Ok, obrigado. Eu só queria que você aclarasse um pouquinho no seu início o que você disse que eu disse. O que eu falei para você disso, só um minuto. Porque eu não entendi direito a sua colocação e se eu disse, eu gostaria que você me recordasse, porque eu não estou conseguindo Teve um vincular. momento que você falou assim, ele não conseguiu juntar provas o suficiente para falar que argumentos suficientes para falar que era uma prova, e ele até se sentiu mais à vontade para fazer sua tese, e em outros momentos ele conseguiu argumentos suficientes para fazer uma prova. A quarta característica lá, que seriam estudos de reencarnação na história, mas sem ir muito buscando provas, como por exemplo na série Mecanismos Secretos da História. Por quê? Porque, por exemplo, quando ele faz lá o paralelo entre Anne Besant, que a gente conhece relativamente bem, que foi uma teosofista e seguidora da Blavatsky, etc., do século XX, 19 e 20. Giordano Bruno, já no contexto da Idade Moderna, que a gente tem registros mais menos. A Hipácia de Alexandria, a gente tem pouquíssimos registros em relação a ela. Então, o que seria uma prova nos moldes, por exemplo, do que buscam o Stevenson, etc., né, de provas factuais, documentais, etc., já ficaria bastante difícil nesses casos, né? No caso, por exemplo, do terceiro aspecto ali, que era dele, e de uma personagem que ele achava que era uma encarnação passada dele, no século XIX, tem-se ainda muito registro, sabe? Como que foi aquela pessoa, onde que ela morou, quais eram as características de personalidade dela, qual que era o projeto de vida que ela estava envolvida. Então, tem mais elementos documentais para reforçar essa hipótese, né? Aqui, é claro, sempre trabalhar do ponto da hipótese. Agora, até com Lutero e Paulo. Lutero a gente conhece relativamente bem, mas Paulo pelos relatos que estão no Novo Testamento. A gente não tem provas documentais sólidas, por isso que ele fica no campo mais das hipóteses, e por isso que foi dito que não teria essa comprovação, né? Que a gente pode ir buscar fazer essa arqueologia, né? Mas que ele não se preocupou no sentido de não ser o motivo, se foi falta de tempo ou falta de acesso a esses documentos, etc. Acho que é mais ou menos por aí, né? Obrigado. A última, então? Eu gostaria de saber sobre o uso da técnica da regressão. No caso, o Hermínio usou técnicas do magnetismo, né? Usando os passos do magnetismo. Mas porque hoje, na ciência, se discute hoje o termo hipnose seja usado, né? Em relação à criação de falsas memórias no uso da hipnose, em técnicas de regressão, por exemplo, né? Então, como que vocês veem isso? O uso desse tipo de técnica para conquistar provas para a reencarnação? Bom, aí a gente está falando, tem duas coisas distintas, né? A técnica e a prova, né? A técnica seria um meio de acesso à informação, né? Então, a técnica que ele usa, que também era conhecida de Kardec, porque isso vem lá dos magnetizadores do século XIX, né? Albert de Rochard, na verdade, ele vai fazer um consolidado daquelas técnicas e divulgar, e Hermínio já pega essa contribuição dele, que é diferente da hipnose. Então a gente tem uma diferença em termos de técnica, hipnose e essa técnica baseada em passes, né? Bom, isso para acessar a informação seria semelhante, por exemplo, eu quero pesquisar sobre uma pessoa, eu entro lá no Google. O Google, por exemplo, é a minha técnica de acessar a informação. Agora, eu verificar que se aquela informação que o Google está me dando é verdadeira ou não, já é um segundo momento, né? Então eu vejo aí uma dissociação entre as duas coisas.
Então a técnica é uma coisa e colhe a informação do espírito, quer seja encarnado ou quer seja desencarnado. Um segundo momento seria pesquisar. O que foi, por exemplo, no Eu Sou Camille Desmoulins, a gente tem isso, porque na segunda edição o filho do Luciano dos Anjos foi para a França e fez uma ampla pesquisa documental. Então, foi utilizada a técnica, as memórias foram registradas, existia a tese que eles defendem que era a mesma pessoa, mas não tinha amplo documental que suportava isso, que depois o filho produziu. Então, eu vejo que é uma coisa diferente no segundo momento, essa comprovação. Obrigado. Agradecemos ao Wilson.